Em um mundo onde as manchetes gritam sobre crises, incertezas econômicas e desastres naturais, e onde, em nossas vidas pessoais, enfrentamos turbulências que abalam nossos alicerces, o clamor por segurança e significado nunca foi tão alto. Em meio a essa cacofonia de desafios, a sabedoria ancestral, encontrada em textos que transcenderam milênios, surge como um farol de luz, oferecendo um porto seguro para a alma inquieta. É nesse contexto de busca incessante por estabilidade que nos voltamos para uma das mais poderosas e reconfortantes declarações de toda a Escritura, o Salmo 46:1. Mais do que um mero versículo, o Salmo 46:1 é uma promessa tripla, um escudo de proteção e um guia para a resiliência em face das maiores adversidades. Ele não apenas reconhece a realidade da nossa angústia, mas com uma força impactante aponta para a solução definitiva, revelando a essência do caráter divino em relação à humanidade que ele ama. Esta única frase condensa a plenitude do auxílio divino, oferecendo-nos 3 pilares de sustentação que são a base de uma vida vivida com coragem, paz e propósito inabaláveis. Nosso foco nesta jornada será desvendar a profundidade e a aplicação prática de cada uma dessas características divinas. Primeiro, exploraremos o conceito de Deus como nosso refúgio. Em um planeta que treme, tanto literal quanto metaforicamente, a busca por um lugar de segurança é universal. Mas o que significa ter um refúgio que não é feito de paredes e concreto, mas de uma presença espiritual? Como encontramos esse santuário interior que nos oferece paz e proteção incondicionais, mesmo quando o caos ruge à nossa porta? Investigaremos a natureza desse abrigo divino que transcende as circunstâncias e acalma a tempestade na alma, transformando o medo em serena confiança. Em seguida, voltaremos nossa atenção para Deus como nossa fortaleza. Não basta apenas se esconder da tempestade, precisamos de força para resistir, para lutar e para superar. Em um mundo que tenta nos enfraquecer e nos esgotar, onde encontramos a fonte de poder que nos capacita a persistir, a nos levantar após cada queda e a enfrentar gigantes que parecem intransponíveis, mergulharemos na essência dessa força divina, que se manifesta em nossa fraqueza e nos capacita a viver com resiliência, coragem e determinação, transformando a vulnerabilidade em uma poderosa capacidade de superação. Por fim, abordaremos a promessa mais reconfortante para os momentos de crise aguda: Deus como nosso socorro bem presente na angústia. Quando a dor aperta o coração, quando o desespero ameaça consumir e as soluções humanas se esgotam, o que significa ter uma ajuda que não apenas virá, mas que já está presente, ativa e disponível no exato momento da nossa maior necessidade? Analisaremos a natureza dessa intervenção divina imediata, que se manifesta no alívio da alma, na sabedoria para a decisão e na provisão inesperada, transformando o ponto de ruptura em um testemunho de fé inabalável. Prepare-se para uma imersão profunda nas verdades atemporais do Salmo 46:1. Esta não é apenas uma exploração teórica, é um convite a experimentar uma transformação radical em sua própria vida, descobrindo o poder, a paz e a presença de um Deus que é, de fato, o seu refúgio, sua fortaleza e seu socorro bem presente em cada angústia. Junte-se a nós nesta jornada de esperança inabalável e descubra como essas 3 verdades podem redefinir sua maneira de viver. Se esta mensagem está edificando sua vida, peço que se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, assista até o final e deixe seu comentário. Tudo o que você fizer é muito importante para ajudar este canal a crescer e continuar com a missão
de anunciar as palavras de Jesus para o maior número de pessoas possível. Gratidão. E agora, vamos voltar para a mensagem. Deus, nosso refúgio inabalável. O porto seguro em meio à mais feroz tempestade, em um mundo onde a terra parece tremer sob os pés e as certezas se desfazem como areia ao vento. Há uma verdade que ecoa através dos séculos, com a força de um trovão e a serenidade de um bálsamo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Neste momento, vamos mergulhar na primeira e fundamental promessa deste versículo, um pilar de esperança para toda a humanidade. Deus é o nosso refúgio. Imagine por um instante um marinheiro no coração de uma tempestade implacável. As ondas são montanhas líquidas, o vento uiva como um espírito furioso e o navio, antes um símbolo de força, agora parece um brinquedo frágil à mercê das forças da natureza. O coração aperta, o desespero o ameaça consumir. O que esse marinheiro anseia acima de tudo? Um porto, um abrigo, um lugar de segurança onde ele possa encontrar proteção, descanso e a certeza de que a fúria da tempestade não o alcançará. Essa é a essência do que significa ter Deus como nosso refúgio. Não é apenas um esconderijo temporário, uma fuga da realidade. É um santuário de proteção absoluta, uma fortaleza da alma, onde a paz reina mesmo quando o caos ruge do lado de fora. É a certeza de que, não importa o quão violentas as ondas da vida se levantem, há um lugar onde estamos seguros, amparados e indestrutíveis em espírito. Vivemos em tempos de constante agitação. O barulho do mundo é ensurdecedor. Notícias incessantes, demandas de trabalho, pressões sociais, incertezas financeiras, crises de saúde globais, conflitos pessoais e a avalanche de informações que nos bombardeia a cada segundo. Essa cacofonia moderna nos deixa exaustos, ansiosos e muitas vezes perdidos. Sentimos-nos vulneráveis, expostos a ventos que ameaçam derrubar nossas estruturas mais íntimas. Pense nas suas próprias tempestades. Elas podem assumir muitas formas: a tempestade da perda, o luto pela partida de um ente querido, a dissolução de um relacionamento, o fim de um sonho acalentado, a tempestade da doença, um diagnóstico assustador, a dor física que mina a energia, a incerteza de um futuro com saúde comprometida, a tempestade da falha, o fracasso em um projeto importante, a perda de um emprego, a sensação de não ter alcançado as expectativas, a tempestade da ansiedade e do medo, a preocupação constante com o futuro, a angústia diante do desconhecido, o pavor de não ser suficiente, a tempestade da injustiça, sentir-se traído, enganado ou ser vítima de circunstâncias que fogem ao seu controle. Em cada uma dessas tempestades, a alma clama por um lugar de descanso. Buscamos refúgios em diversas coisas: no trabalho excessivo para nos distrair, no consumo desenfreado para preencher o vazio, nas redes sociais para buscar validação, ou até mesmo em substâncias que prometem um alívio momentâneo. Mas esses são falsos refúgios. São como casas construídas na areia que desabam com a primeira ventania forte, deixando-nos ainda mais expostos e desamparados. Eles não oferecem a segurança duradoura que a alma anseia. O Salmo 46:1 não nos convida a buscar um refúgio qualquer, mas a encontrar abrigo naquele que é o refúgio absoluto. Não é um lugar físico para onde podemos correr, mas uma presença para a qual podemos voltar nossos corações. É um estado de ser onde a alma encontra morada segura, independentemente das circunstâncias externas. É a capacidade de permanecer firme e em paz, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar.
Quando dizemos que Deus é o nosso refúgio, estamos falando de uma proteção multifacetada que abrange todas as dimensões do nosso ser. A alma humana, com suas emoções complexas, anseios profundos e medos inconfessos, é frequentemente o campo de batalha mais intenso. É onde a angústia se instala, a tristeza se aprofunda e a ansiedade tece suas teias. Deus, como refúgio para a alma, significa que mesmo quando a mente está em turbulência, há um lugar de profunda paz interior que Ele pode oferecer. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de uma serenidade que transcende o entendimento humano. É a capacidade de respirar fundo e sentir um centro calmo dentro de si, mesmo quando as ondas emocionais o atingem. É a segurança de que suas emoções mais cruas e seus pensamentos mais sombrios podem ser levados a Ele, sem julgamento, e encontrar ali consolo e alívio. Para a alma cansada, Ele é o descanso. Para a alma ferida, Ele é o bálsamo. Para a alma confusa, Ele é a clareza. Ir para Ele como refúgio é como encontrar um jardim secreto e murado no meio de uma cidade caótica, onde as flores sempre florescem e o som das águas é sempre suave. Não importa o ruído lá fora. Nossa mente é um motor poderoso, mas também pode ser uma fonte de grande aflição. Preocupações excessivas, pensamentos negativos, ruminações sobre o passado e ansiedades sobre o futuro podem aprisionar-nos em ciclos exaustivos. A sobrecarga de informações e a constante necessidade de tomar decisões muitas vezes nos deixam mentalmente exaustos. Deus, como refúgio para a mente, significa que podemos encontrar libertação da tirania do pensamento excessivo. Ele nos oferece sabedoria para discernir o que é essencial, calma para enfrentar a incerteza e a capacidade de focar no que é verdadeiro e edificante. Quando a mente está em pânico, buscar refúgio nele é como ter um guia experiente que nos mostra o caminho através de uma névoa densa, dissipando a confusão e apontando para a clareza. É na quietude da sua presença que os pensamentos se alinham, as prioridades se definem e o propósito se revela. É ali que a perspectiva divina ilumina nossas preocupações humanas, transformando a sobrecarga em discernimento. Além da mente e da alma, somos seres espirituais com uma necessidade inata de conexão com algo maior do que nós mesmos. Quando essa conexão está ausente, sentimos um vazio profundo, uma falta de propósito que nem todas as conquistas materiais podem preencher. Deus, como refúgio para o espírito, é a fonte de nossa verdadeira identidade e significado. É ali que encontramos o sentido da vida, a razão para existir e a força para transcender as limitações humanas. Ao buscá-lo como refúgio, nosso espírito é renovado, nossa fé é fortalecida e nosso propósito é reafirmado. É como voltar para casa depois de uma longa jornada, encontrando o conforto e a familiaridade de um lugar onde somos plenamente aceitos e amados. É o lugar onde nossa essência espiritual se realinha com a fonte de toda a vida, restaurando a energia vital e a paixão por viver que o mundo tenta nos roubar. É o reconhecimento de que pertencemos a algo eterno e inquebrável. O refúgio não é um local para onde se viaja fisicamente, mas uma condição do coração e do espírito que se alcança através da intimidade com Deus. Não é um privilégio para poucos, mas uma oferta para todos que o buscam. Em um mundo barulhento, a quietude é um ato revolucionário. O Salmo 46:10 nos exorta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O refúgio é encontrado quando silenciamos o ruído externo e as vozes internas e abrimos espaço para a presença de Deus. Isso pode ser através da oração contemplativa, da meditação nas Escrituras, ou simplesmente sentando em silêncio com a consciência de que Ele está ali. É na quietude que a alma encontra o seu porto.
é onde podemos descarregar nossos fardos, admitir nossas fraquezas e receber a força que não é nossa. É onde a pressa e a ansiedade são substituídas por uma profunda sensação de segurança. Buscar refúgio em Deus implica uma entrega de controle. Significa confiar que Ele é maior que nossas circunstâncias, maior que nossos medos, e que Ele tem o poder de nos sustentar e nos proteger. Não é uma negação da realidade dos problemas, mas uma afirmação da supremacia de Deus sobre eles. Essa confiança radical nos liberta do peso de ter que resolver tudo sozinhos. Permite-nos liberar a ansiedade e confiar que mesmo quando o caminho é incerto, Ele é o guia seguro que nos levará para o outro lado da tempestade. É a convicção de que, se Ele é o nosso refúgio, então estamos verdadeiramente seguros, não importa o que aconteça. Reconhecer Deus como nosso refúgio é um ato de humildade. É admitir que não somos autossuficientes, que precisamos de ajuda, que somos vulneráveis. Essa admissão, longe de nos enfraquecer, nos conecta à maior fonte de poder e nos fortalece. É a oração sincera. Senhor, não consigo lidar com isso sozinho. Eu venho a Ti, meu refúgio. É o choro do coração que encontra eco no coração do Pai. É nesse lugar de dependência que a graça de Deus se manifesta com maior força e Ele nos envolve em seus braços de proteção. Quando Deus é verdadeiramente nosso refúgio, a vida se transforma. Não significa que as tempestades cessarão de vir, mas que nossa reação a elas mudará radicalmente. Quem tem um refúgio seguro pode enfrentar o perigo com mais coragem. Saber que há um lugar para onde podemos retornar, onde somos protegidos, nos dá a audácia para sair e viver plenamente, para assumir riscos calculados, para enfrentar desafios que antes nos paralisariam. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, ancorado na certeza de um refúgio inabalável. Você se torna capaz de enfrentar a entrevista de emprego assustadora, de ter a conversa difícil, de tomar a decisão arriscada, porque sabe que seu verdadeiro lar e segurança não dependem do resultado imediato, mas da presença constante de Deus. A paz que emana do refúgio divino não é uma paz superficial, baseada na ausência de problemas. É uma paz profunda que reside na alma, independentemente do que está acontecendo ao redor. É a paz que permite dormir em meio à tempestade como Jesus fez no barco, porque Ele está no barco conosco. Essa paz é um testemunho poderoso para um mundo ansioso. Ela se irradia de você, impactando aqueles ao seu redor e tornando-o uma fonte de calma em meio à histeria. É o presente mais valioso que podemos ter em uma era de turbulência. Aqueles que encontram refúgio em Deus desenvolvem uma incrível resiliência. Quando caem, levantam-se mais rápido. Quando são feridos, curam-se mais profundamente. Quando são derrubados, têm a certeza de que há uma mão forte para levantá-los. O refúgio é o lugar de onde se extrai a força para persistir, para aprender com as adversidades e para emergir mais forte do que antes. A vida continuará a nos desafiar, mas a cada vez que retornamos ao nosso refúgio, somos restaurados, reabastecidos e reequipados para a próxima etapa da jornada. É um ciclo contínuo de ir e voltar, de enfrentar e se refazer. A promessa de que Deus é o nosso refúgio não é uma doutrina distante, mas um convite pessoal e urgente. É um chamado para todos os que estão cansados, sobrecarregados, com medo ou perdidos. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quão grande pareça a sua tempestade, o refúgio está aberto para você. Você não precisa de qualificações especiais, de perfeição ou de uma vida sem problemas para entrar. A única exigência é a sua disposição de vir, de confiar e de se entregar à sua proteção. Busque-o hoje. Faça da sua vida uma busca constante por esse refúgio.
em cada momento de dúvida, em cada onda de ansiedade, em cada dor que se manifesta, volte-se para Ele. Feche os olhos, respire fundo e declare em seu coração: Deus, Tu és o meu refúgio. Deixe que essa verdade se torne a âncora da sua alma, o alicerce da sua paz e a fonte da sua coragem. E assim como o marinheiro encontra segurança no porto após a tempestade, você encontrará em Deus a paz inabalável que permite não apenas sobreviver, mas verdadeiramente prosperar em meio a um mundo em constante mudança. Ele é o seu refúgio, ontem, hoje e para todo o sempre. Deus, nossa fortaleza inabalável, a fonte de poder em tempos de vulnerabilidade. Em nossa jornada pela profunda sabedoria do Salmo 46:1, já exploramos a beleza e a segurança de ter Deus como nosso refúgio, o porto seguro em meio às tempestades da vida. Agora, vamos mergulhar na segunda e igualmente vital promessa deste versículo. Deus é a nossa fortaleza. Se o refúgio nos oferece proteção e paz, a fortaleza nos equipa com o poder e a resistência para enfrentar e superar as adversidades, transformando a vulnerabilidade em uma força inquebrantável. Imagine uma antiga fortaleza, erguida em rocha sólida, com muros espessos e torreões imponentes. Ela não é apenas um lugar para se esconder, mas uma estrutura defensiva, projetada para resistir a qualquer cerco, para suportar os ataques mais ferozes e para proteger seus habitantes com uma resistência intransponível. Dentro de seus muros, as pessoas se sentem seguras, não apenas porque estão protegidas, mas porque sabem que possuem uma estrutura capaz de suportar e até mesmo repelir qualquer investida. Essa é a poderosa imagem de Deus como nossa fortaleza. Ele não é apenas o lugar para onde corremos em busca de abrigo, mas a própria essência da nossa força e capacidade de resistir. Em um mundo onde nos sentimos frequentemente fracos, exaustos e desprovidos de recursos, a verdade de que Deus é nossa fortaleza é um chamado à ação, uma injeção de coragem e um lembrete de que o poder que habita em nós é infinitamente maior do que qualquer desafio à nossa frente. A vida é, em grande parte, uma sucessão de batalhas. Lutamos contra a fadiga, contra a doença, contra a pobreza, contra a injustiça. Lutamos contra nossos próprios demônios internos, a dúvida, o medo, a procrastinação, a baixa autoestima. As pressões do cotidiano podem nos esgotar, drenando nossa energia física, mental e emocional. Olhamos para o horizonte e vemos os montes da dificuldade, os mares da incerteza e nos sentimos pequenos, insignificantes, inadequados. Nesse cenário, buscamos força em diversas fontes. Tentamos nos fortalecer através da autossuficiência, acreditando que podemos dar conta de tudo sozinhos. Buscamos poder na acumulação de bens materiais, na ascensão profissional, no reconhecimento social. Investimos em dietas, exercícios, cursos, terapias, tudo na tentativa de construir uma versão mais forte e resiliente de nós mesmos. E embora essas coisas possam ter seu valor, elas são, em última análise, limitadas. Nossa própria força tem um limite. Nosso corpo cansa, nossa mente falha, nossa vontade vacila. Quando os desafios se tornam monumentais, as paredes que construímos com nossas próprias mãos revelam suas rachaduras. A realidade é que, por mais que nos esforcemos, somos finitos. Há momentos em que a batalha é tão grande, o peso tão esmagador, que simplesmente não temos mais recursos internos para continuar. É nesses momentos de exaustão e desespero que a promessa de Deus como nossa fortaleza se torna não apenas relevante, mas essencial. Ele não nos oferece apenas uma força que se soma à nossa, mas uma força que nos preenche, que se torna a própria base da nossa resistência. Quando afirmamos que Deus é a nossa fortaleza, estamos reconhecendo que o poder que nos capacita a viver, a lutar e a vencer
vem de uma fonte inesgotável e divina. Essa fortaleza se manifesta em múltiplas dimensões do nosso ser. No centro do nosso ser reside o espírito, a parte mais profunda que anseia por propósito, significado e conexão. Quando nosso espírito está fraco, toda a nossa existência parece vacilar. A fortaleza espiritual que Deus nos concede é a capacidade de manter a fé inabalável, a esperança viva e o amor pulsante, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É a força para perseverar na oração quando a resposta parece demorar. É a capacidade de perdoar quando a mágoa tenta nos corroer. É a resiliência para amar incondicionalmente, mesmo quando somos feridos. A fortaleza espiritual nos permite enfrentar a adversidade com uma convicção interior que não pode ser abalada pelas circunstâncias externas. Ela nos conecta a uma fonte de poder que transcende a lógica e a emoção, permitindo-nos permanecer firmes naquilo que acreditamos e quem somos em Deus. Essa fortaleza nos capacita a enfrentar o inimigo invisível do desânimo, da dúvida e da desesperança. Ela nutre uma chama interior que, mesmo em meio às sombras mais densas, continua a brilhar, guiando-nos e nos impulsionando para a frente. É a certeza de que, não importa o quão forte seja o ataque ao nosso espírito, a raiz da nossa fé está firmemente plantada em solo divino, incapaz de ser arrancada. As emoções são poderosas e, quando descontroladas, podem nos derrubar. O medo, a raiva, a tristeza, a frustração podem se tornar tiranas, roubando nossa paz e nossa capacidade de agir. A fortaleza emocional que Deus nos oferece não é a ausência de sentimentos, mas a capacidade de senti-los sem ser dominado por eles. É a coragem de enfrentar a dor da perda sem ser consumido pela amargura. É a capacidade de expressar a raiva de forma construtiva, sem permitir que ela se transforme em destruição. É a resiliência para suportar a ansiedade, sabendo que ela passará e que há uma paz maior esperando. A fortaleza emocional nos permite processar emoções difíceis, aprender com elas e emergir mais fortes e mais sábios. Ela nos dá a resistência para suportar a pressão e a capacidade de se levantar após uma queda emocional, não com cicatrizes abertas, mas com a sabedoria de quem enfrentou a profundidade de sua dor e encontrou cura. É a calma interior que se mantém quando o turbilhão de sentimentos ameaça nos levar, a certeza de que há uma mão firme nos sustentando. Nossa mente é um campo de batalha constante, especialmente em tempos de crise. O estresse pode obscurecer nosso julgamento. O medo pode paralisar nossa capacidade de pensar claramente. E a pressão pode nos levar ao esgotamento mental. A fortaleza mental que Deus nos concede é a capacidade de manter a clareza de pensamento, a resiliência para persistir nos desafios intelectuais e a sabedoria para tomar decisões sábias, mesmo sob pressão. É a força para focar quando a distração é constante. É a clareza para discernir a verdade em meio a um mar de informações e desinformações. É a tenacidade para continuar aprendendo e crescendo, mesmo quando o cansaço mental é grande. A fortaleza mental nos capacita a manter a mente afiada, focada no propósito e resiliente diante dos reveses, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento e aprendizado. Essa fortaleza nos permite enxergar além do problema imediato, buscando soluções criativas e estratégias eficazes. Ela impede que o desespero mental nos paralise, impulsionando-nos a persistir no raciocínio e na busca por conhecimento. É a mente que não se curva à complexidade, mas a enfrenta com a certeza de que a sabedoria divina está disponível para iluminar cada passo.
Embora Deus não seja um suplemento energético, a força que Ele nos oferece se manifesta também em nossa capacidade física de suportar e de agir. Quando nosso corpo está fraco, seja por doença, exaustão ou idade, a fortaleza divina pode ser a diferença entre a rendição e a persistência. É a energia renovada para cuidar da família, para cumprir nossas responsabilidades, para servir aos outros. É a resiliência para suportar a dor e a recuperação, e a força para continuar avançando, mesmo quando o corpo protesta. A fortaleza física vinda de Deus não significa ausência de limitação, mas a capacidade de funcionar com eficácia e propósito, transcendendo as fraquezas inerentes à nossa condição humana. Ela nos permite levantar da cama quando o corpo clama por repouso, realizar tarefas que pareciam impossíveis e continuar a nossa jornada com vigor renovado. E a certeza de que, mesmo quando nossa força carnal diminui, a força do Espírito nos sustenta e nos capacita a fazer o que é necessário. Ter Deus como nossa fortaleza não é uma ideia passiva, mas um convite à ação, uma exortação a viver com um poder que não é nosso, mas que nos é concedido. Assim como um guerreiro se treina e se equipa, nós nos fortalecemos através da palavra de Deus e da oração. A Bíblia é um manual de resistência, cheio de promessas de força e exemplos de superação. Mergulhar nela, meditar em suas verdades e aplicá-las em nossa vida diária é como construir músculos espirituais. A oração é a nossa linha direta com a fonte de toda a força. É onde despejamos nossas fraquezas e recebemos o poder divino. É onde nossas limitações se encontram com a ilimitada capacidade de Deus. Uma vida de oração consistente é uma vida de constante fortalecimento. A fortaleza se manifesta não na ausência de medo, mas na capacidade de agir apesar dele. Quando confiamos que Deus é nossa fortaleza, somos capacitados a dar passos de fé que antes pareciam impossíveis. É a coragem de iniciar um novo projeto, de perdoar uma ofensa grave, de defender o que é certo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Não se trata de imprudência, mas de uma audácia nascida da certeza de que o poder que nos move é invencível. Viver na fortaleza é ir para a batalha sabendo que a vitória não depende da nossa própria força, mas daquele que nos fortalece. Paradoxalmente, nossa maior força vem de nossa maior dependência. Reconhecer que precisamos de Deus como nossa fortaleza, que não podemos fazer tudo sozinhos, é a chave para acessar seu poder ilimitado. A humildade de admitir nossa fraqueza abre a porta para que a força de Deus se manifeste em toda a sua plenitude. É a declaração diária: sem ti nada sou, contigo tudo posso. É a rendição de nossa própria autossuficiência que nos conecta à fonte inesgotável de poder. Na nossa fraqueza, Ele é forte. Na nossa insuficiência, Ele é suficiente. Quando vivemos a partir da verdade de que Deus é nossa fortaleza, a vida que levamos se torna um testemunho vivo de seu poder. Sua vida se torna um farol de resiliência. Você se torna alguém que, ao invés de desmoronar sob pressão, se mantém firme, aprendendo e crescendo através das adversidades. Sua capacidade de se recuperar de reveses, de persistir em meio à dor e de encontrar alegria, apesar das dificuldades, inspira aqueles ao seu redor. Você se torna a prova viva de que é possível não apenas sobreviver às tempestades, mas também florescer nelas, extraindo força de uma fonte que o mundo não consegue ver, mas pode testemunhar os resultados. A fortaleza que você recebe não é apenas para seu próprio benefício. Ela o capacita a ser um agente de mudança em seu mundo. Com a força de Deus, você pode estender a mão para os fracos, levantar os caídos, defender os oprimidos e ser uma voz para os que não têm voz. Sua vida
fortalecida por Deus, se torna um instrumento para construir um mundo melhor, espalhando a luz e a esperança onde quer que vá. Você se torna um canal da força divina, capaz de impactar comunidades, transformar realidades e inspirar outros, a também encontrar essa fonte de poder. Quando Deus é sua fortaleza, você se liberta dos limites impostos pelo medo e pela insegurança. Você se aventura em novas áreas, persegue sonhos que pareciam inatingíveis e vive com uma audácia que vem da certeza de um apoio inabalável. A vida se expande, as possibilidades se multiplicam e você descobre um potencial ilimitado dentro de si, alimentado pela força divina. Não há montanha que não possa ser escalada, não há vale que não possa ser atravessado. Quando você está ciente de que a força suprema do universo está agindo através de você, a promessa de que Deus é a nossa fortaleza é um convite para você parar de depender exclusivamente de sua própria força limitada e se conectar à fonte de poder ilimitado. Não importa o quão fraco você se sinta hoje, não importa o quão grande pareça sua batalha, a fortaleza de Deus está disponível para você. Reivindique essa verdade. Faça dela a sua declaração diária. Em cada momento de fraqueza, em cada desafio que surgir, lembre-se, Deus é a minha fortaleza. Deixe que essa verdade o capacite a viver com coragem, a lutar com esperança e a vencer com a certeza de que você não está sozinho. A força que você precisa já está disponível, esperando que você a receba e a use para viver uma vida de impacto e propósito. Deus, nosso socorro bem presente na angústia, a intervenção divina no coração da crise. Já navegamos pelas águas serenas de Deus como nosso refúgio, o porto seguro para a alma, e escalamos as alturas de Deus como nossa fortaleza, a fonte inesgotável de poder. Agora chegamos à terceira e talvez mais visceral promessa do Salmo 46:1, aquela que fala diretamente ao nosso grito mais profundo por ajuda. Deus é nosso socorro, bem presente na angústia. Pense na palavra socorro. Ela evoca uma imagem de urgência, de uma mão estendida no momento exato em que estamos prestes a cair. Não é uma ajuda distante, que talvez chegue ou que dependa de circunstâncias favoráveis. É uma assistência imediata, disponível no ponto de maior necessidade. E o Salmo 46 adiciona uma camada de profundidade que ressoa com a experiência humana. Esse socorro não é apenas presente, mas bem presente, intensamente, ativamente e precisamente no coração da angústia. Angústia é mais do que apenas um problema. É uma aflição profunda que aperta a alma, uma dor que parece consumir toda a esperança. É o momento em que as palavras falham, o desespero se instala e o futuro parece incerto. É a escuridão que precede o amanhecer, a calma enganosa antes da tempestade perfeita, ou o abismo que se abre sob nossos pés quando menos esperamos. É nesse vale sombrio, nesse ponto de ruptura, que a promessa do socorro divino se revela como um farol de luz inconfundível. A vida, em sua complexidade, garante que a angústia fará parte de nossa jornada. Ninguém está imune às suas garras. Pode ser a angústia de uma crise repentina, um acidente, uma notícia devastadora, uma perda inesperada que vira o mundo de cabeça para baixo em um instante, uma dor prolongada, uma doença crônica que esgota as energias, um conflito familiar que não se resolve, uma situação financeira que se arrasta por anos, o peso da injustiça. Sentir-se impotente diante de um sistema injusto, de uma traição impensável ou da crueldade humana. A solidão avassaladora. A sensação de estar completamente só, mesmo em meio à multidão, sem ninguém para compartilhar o fardo. A paralisia do medo. O terror diante de um futuro incerto, a ansiedade que impede a ação,
o pavor de falhar ou de ser rejeitado. Em cada uma dessas experiências, a angústia é a emoção que rouba o fôlego, que obscurece a mente e que drena a vontade de lutar. É o momento em que nossas próprias forças se esgotam e sentimos que não há saída. É quando a voz da dúvida grita mais alto e a esperança parece um sussurro distante. Muitas vezes, tentamos lidar com a angústia por conta própria. Buscamos soluções rápidas, distrações temporárias ou até mesmo negamos a profundidade da nossa dor. No entanto, a angústia, quando não enfrentada e superada, pode se aprofundar, levando ao desespero, à exaustão e à sensação de completa derrota. É nesse ponto de vulnerabilidade máxima que o Salmo 46:1 nos oferece a mais poderosa das intervenções. O socorro que não apenas chega, mas que já está lá, esperando ser invocado. O conceito de Deus como socorro bem presente é ativo e dinâmico. Não é um Deus distante que observa a nossa luta, mas um Deus que se inclina, que se aproxima, que intervém no momento mais crucial. Ele não nos deixa lutar sozinhos. A frase bem presente é a chave. Ela sugere não apenas que Ele está disponível, mas que Ele já antecipa nossa necessidade. Antes mesmo de nosso clamor, antes que a angústia nos domine por completo, sua presença já está ali. É como a mãe que já estende a mão para o filho antes mesmo que ele caia, ou o paramédico que chega no exato segundo da emergência. Essa proximidade nos dá uma segurança indizível. Significa que não há atraso na sua resposta, não há formulários a preencher, não há linha de espera. No instante em que a angústia nos atinge, o socorro divino já está ativado. Isso transforma a natureza da nossa oração, de um pedido desesperado para que Ele venha, para um reconhecimento grato de que Ele já está aqui. O socorro de Deus na angústia não se manifesta apenas na resolução de problemas externos, embora Ele faça isso frequentemente. Mas, crucialmente, manifesta-se no alívio que Ele traz à nossa alma e mente. É a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7, que acalma a tempestade interna, mesmo quando a tempestade externa continua a rugir. Esse alívio pode vir como uma sensação de calma inesperada em meio ao pânico, uma clareza de pensamento quando tudo parecia confuso, ou uma força renovada quando a exaustão parecia total. É a intervenção divina que, de alguma forma inexplicável, acalma nosso coração e nos permite respirar novamente. Ele não elimina a dor, mas Ele nos carrega através dela, mitigando seu poder de nos destruir. Em momentos de angústia, muitas vezes nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir ou o que fazer. O socorro de Deus pode vir como uma luz de sabedoria e direção que ilumina o próximo passo. Pode ser uma ideia que surge, uma palavra de conselho de um amigo, uma passagem da Escritura que fala diretamente à nossa situação, ou uma sensação intuitiva de qual caminho seguir. Ele não nos abandona na escuridão. Ele se torna nosso guia, mostrando-nos o caminho, mesmo quando nossos olhos não conseguem ver além do nevoeiro da angústia. Esse socorro é a certeza de que nunca estamos verdadeiramente perdidos, porque Ele é o caminho. Embora o socorro seja bem presente na angústia interior, ele também se manifesta de forma tangível em nossas circunstâncias. Muitas vezes, o socorro de Deus vem através de provisões inesperadas, recursos que surgem do nada, portas que se abrem, pessoas que aparecem no momento certo com a ajuda necessária. Pode ser uma solução para um problema financeiro, uma oportunidade de emprego quando a demissão parecia o fim, uma cura inexplicável, ou o restabelecimento de um relacionamento rompido. Esses são os milagres do dia a dia,
As intervenções divinas que demonstram seu cuidado ativo e sua capacidade de transformar o impossível em possível. Ele não só nos conforta na crise, ele também age para mudá-la. Deus também opera, como nosso socorro bem presente através das pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Um amigo que liga na hora certa, um familiar que oferece apoio incondicional, um líder espiritual que oferece palavras de esperança, ou até mesmo um estranho que demonstra um ato de bondade. A comunidade de fé, a cidade de Deus, mencionada no Salmo 46:4, é um canal vital para esse socorro. Compartilhar o fardo, receber orações, sentir-se compreendido e amparado por outros que também conhecem a presença de Deus, é uma forma poderosa de socorro que nos lembra que não estamos sozinhos em nossa luta. Ele nos socorre através da conexão humana, refletindo seu próprio amor e cuidado. O socorro de Deus é bem presente, mas isso não significa que somos passivos em recebê-lo. Nossa parte é invocá-lo, reconhecê-lo e recebê-lo com fé. A primeira e mais vital forma de invocar o socorro é através do clamor sincero e da oração. Não precisamos de palavras elaboradas ou de rituais complexos. Precisamos de um coração aberto que se volta para Ele em sua dor. Seja um sussurro, um grito silencioso ou até mesmo um pranto, Deus ouve. Ele não se importa com a eloquência, mas com a honestidade da nossa necessidade. A oração, em momentos de angústia, não é apenas um pedido por ajuda. É um ato de entrega, um reconhecimento de que confiamos nele para nos socorrer. É a linha de vida que nos conecta à sua presença imediata. Invocar o socorro também requer uma confiança ativa na fidelidade de Deus. Saber que Ele é bem presente significa que Ele é digno de nossa expectativa. Mesmo quando não vemos a saída, mesmo quando a dor é avassaladora, escolhemos crer que Ele está agindo, que Ele está conosco e que sua ajuda é tão certa quanto o nascer do sol. Essa confiança não nega a realidade da angústia, mas a envolve na certeza da presença de Deus. Ela nos permite não sucumbir ao desespero, mantendo uma chama de esperança viva, sabendo que o socorro prometido está a caminho ou já está em ação. Pode parecer paradoxal, mas a gratidão, mesmo em meio à angústia, é uma poderosa forma de invocar e reconhecer o socorro. Ser grato pela presença de Deus, por sua fidelidade e pela certeza de seu socorro, mesmo antes de vermos a solução completa, abre nosso coração para recebê-lo. A gratidão desvia o foco da nossa dor para a grandeza de quem Deus é. Ela nos ajuda a ver as pequenas manifestações do seu socorro, os sinais de sua presença e a fortalecer nossa fé para as maiores intervenções. Quando experimentamos Deus como nosso socorro bem presente na angústia, nossa vida se torna um poderoso testemunho. Sua história de superação, não por sua própria força, mas pela intervenção divina, se torna uma fonte de esperança para aqueles ao seu redor. Ao compartilhar como Deus o socorreu em seus momentos mais sombrios, você aponta outros para a mesma fonte de ajuda. Você se torna um testemunho vivo de que a angústia não precisa ter a última palavra e que há um Deus que se importa e que intervém. Sua capacidade de atravessar a dor com dignidade e paz e de emergir fortalecido inspira outros a buscarem o mesmo socorro para suas próprias angústias. As experiências de angústia, quando superadas com o socorro de Deus, muitas vezes levam a um senso renovado de propósito. Tendo experimentado a profundidade da dor e a maravilha da intervenção divina, somos capacitados e impulsionados a estender a mão para outros que estão em angústia, oferecendo o mesmo conforto e esperança que recebemos. Nossa dor se torna um catalisador para o serviço. Nossa fraqueza se transforma em um canal
para a força de Deus, e nossa experiência se converte em sabedoria para guiar outros. A fé, que é forjada no fogo da angústia e testemunha o socorro bem presente de Deus, é uma fé inabalável. Ela se torna uma convicção profunda que não depende das circunstâncias, mas da realidade da presença e do poder de Deus. Essa fé se aprofunda e cresce a cada vez que Ele se manifesta em nossos momentos de maior necessidade. Essa fé se torna a rocha em que você se apoia, a certeza que o impulsiona e a promessa que o sustenta, não importa o que o futuro traga. Você já viu o socorro dele, e isso o capacita a confiar nele para o que virá. A promessa de que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia não é uma teoria, mas uma realidade que aguarda a sua aceitação. Não importa a forma da sua angústia hoje, a dor no coração, a pressão na mente, o peso nas costas, a mão de Deus está estendida, pronta para intervir. Não espere. Não tente suportar o fardo sozinho. Volte-se para aquele que já está ali, esperando para ser o seu auxílio imediato. Clame a Ele, confie em sua promessa. Receba sua paz, sua sabedoria, sua provisão e sua presença através dos outros. Que esta verdade ressoe em seu espírito, transformando sua percepção da angústia de um abismo insuperável para um portal onde a intervenção divina se torna mais real e palpável do que nunca. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza e Ele é, acima de tudo, o seu socorro bem presente na angústia. Que essa verdade o liberte e o capacite a viver uma vida de fé, coragem e paz inabaláveis. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada, onde as verdades atemporais do Salmo 46:1 convergem para um chamado claro e retumbante. Um convite para você não apenas sobreviver às tempestades da vida, mas para florescer nelas. Percorremos as profundezas do conceito de Deus como nosso refúgio, a inabalável certeza de que há um porto seguro para a nossa alma em meio ao caos. Exploramos a magnitude de Deus como nossa fortaleza, a fonte de poder ilimitado que nos capacita a resistir, lutar e superar cada desafio. E nos maravilhamos com a imediata e compassiva presença de Deus, como nosso socorro bem presente na angústia, a intervenção divina no exato momento da nossa maior necessidade. Agora, a pergunta que se impõe é: como essas verdades não permanecem apenas em nossa mente, mas se transformam em uma força motriz para a conquista do seu desenvolvimento pessoal e espiritual? Como o Salmo 46:1 se torna a bússola que o guia não apenas para a sobrevivência, mas para uma vida de verdadeira plenitude e impacto. O desenvolvimento pessoal e espiritual não é um destino, mas uma jornada contínua, uma escalada constante em direção à melhor versão de si mesmo. É um processo de autodescoberta, de superação de limites e de alinhamento com um propósito maior. E o Salmo 46:1 oferece o manual essencial para essa escalada. Seu desenvolvimento começa no lugar de segurança. Quando você reconhece Deus como seu refúgio, você cria um espaço sagrado dentro de si. É nesse santuário que você pode silenciar o ruído do mundo, confrontar suas próprias vulnerabilidades sem medo e se permitir ser honesto sobre suas dores e aspirações. Este não é um esconderijo da realidade, mas um centro de excelência interior. É aqui que você se liberta da necessidade de aprovação externa, da tirania da comparação e do medo da falha. Do refúgio, você ganha a clareza necessária para identificar seus verdadeiros talentos, suas paixões adormecidas e os bloqueios que o impedem de avançar. É o lugar onde a ansiedade se dissipa, permitindo que a criatividade floresça e que a voz da intuição divina seja ouvida. Um desenvolvimento pessoal e espiritual genuíno não pode florescer em solo de constante insegurança.
Ele exige o terreno fértil da paz interior que o refúgio divino oferece. Sinta-se seguro em Deus para ousar ser quem você realmente é, para explorar seus potenciais mais profundos e para aceitar as imperfeições que o tornam humano. Esse é o primeiro passo para uma verdadeira autoconquista. O crescimento exige desafios, e desafios exigem força. Quando você abraça a verdade de que Deus é sua fortaleza, você adquire uma fonte de poder que transcende suas próprias limitações. Isso significa que você não precisa mais se acovardar diante de obstáculos que pareciam intransponíveis. A fortaleza divina o capacita a enfrentar seus medos. Aqueles medos que o paralisavam, de falhar, de ser julgado, de ousar algo novo. Agora podem ser confrontados com uma coragem que não é sua, mas que flui através de você. Perseverar na adversidade. Quando o cansaço mental e emocional bate, quando a vontade de desistir é avassaladora, a fortaleza de Deus o impulsiona a dar mais um passo, a tentar mais uma vez, a manter a fé mesmo quando a esperança parece frágil. Desenvolver resiliência. Cada queda se torna uma oportunidade de se levantar mais forte. A fortaleza não evita a queda, mas garante que você terá os recursos para se reerguer, aprender com a experiência e seguir em frente com umas sabilhas que o tornam mais robusto e preparado para o próximo desafio. O desenvolvimento espiritual e pessoal é forjado na fornalha da adversidade. Com Deus como sua fortaleza, você não apenas resiste ao fogo, mas emerge dele como aço temperado, mais forte, mais polido e mais apto a cumprir seu propósito. A angústia é o grande teste. É o momento em que a clareza de pensamento muitas vezes se esvai e a capacidade de agir parece impossível. É precisamente aí que o socorro bem presente de Deus se torna o catalisador mais potente para o seu desenvolvimento. Quando você invoca e confia nesse socorro, ele não apenas o resgata da beira do precipício, mas também o equipa com sabedoria em tempo real. Nos momentos mais críticos, quando as decisões precisam ser rápidas e assertivas, o socorro divino ilumina sua mente, revelando o caminho certo a seguir, a palavra certa a dizer, a ação mais eficaz a tomar. Isso é crescimento acelerado, aprendendo e aplicando a sabedoria no fogo da experiência. Força para a ação inspirada. Você será impulsionado a agir de maneiras que talvez nunca imaginou. O socorro não é passividade, é a capacitação para agir com uma convicção e um poder que não vem de você, mas que o transformam em um agente de mudança. Perspectiva ampliada. Ao experimentar o socorro divino, você começa a ver suas angústias não como fins em si mesmas, mas como oportunidades para testemunhar o poder de Deus e para crescer em fé. Essa perspectiva mais elevada o liberta do ciclo de vitimização e o capacita a usar suas experiências mais dolorosas como plataformas para seu próprio avanço e para inspirar outros. O socorro bem presente de Deus é a garantia de que, não importa o quão difícil seja o vale, você não está sozinho. Cada angústia superada com a ajuda dele se torna uma cicatriz honrosa, um testemunho do seu crescimento e da fidelidade divina. Amigo, leitor, ouvinte, o Salmo 46, 1, não é uma poesia distante, é um mapa, um manual e um convite para você desbloquear uma vida de profundo desenvolvimento pessoal e espiritual. Sua vida tem um potencial ilimitado e as ferramentas para atingir esse potencial já estão disponíveis. Não espere que a próxima tempestade o force a buscar seu refúgio, sua fortaleza e seu socorro. Comece hoje a cultivar essa consciência. Faça do Salmo 46:1 sua oração diária, sua meditação constante, sua declaração de poder. Aquiete-se,
Encontre seu refúgio nele diariamente. Silencie o mundo e ouça a voz da paz interior. Permita-se ser vulnerável e seja honesto sobre suas lutas, sabendo que Ele o acolhe. Fortaleça-se, aceite que sua força não vem de sua própria capacidade finita, mas do poder ilimitado dele. Levante-se com coragem, enfrente seus desafios, com a certeza de que Ele o capacita a resistir e a prevalecer. Clame e confie. Nos momentos de angústia, não hesite em invocar seu socorro. Saiba que Ele está bem presente, não distante, mas ativo e pronto para intervir em seu favor, guiando seus passos e abrindo caminhos. Seu desenvolvimento pessoal e espiritual não é uma jornada solitária, é uma parceria divina, com Deus, como seu refúgio, fortaleza e socorro. Bem presente, você não está apenas preparado para enfrentar qualquer coisa que a vida lhe atire. Você está preparado para conquistar seus medos, para conquistar suas limitações, para conquistar a si mesmo e para viver uma vida de propósito, impacto e alegria que transcende todas as expectativas. Que o Salmo 46:1 seja a sua declaração de poder, a sua fonte de inspiração e a sua âncora para uma vida verdadeiramente extraordinária. O chamado é agora. A jornada é sua. A vitória é certa com Ele ao seu lado. Avance com fé. Parabéns e gratidão por ter chegado até aqui. Agora deixe seu comentário, ele é muito importante. Compartilhe este vídeo para mais pessoas. Assim juntos iremos anunciar as palavras de Jesus. Assista os outros vídeos do canal. Gratidão e até o próximo vídeo.